boa tarde. Começa hoje o inverno. Frio, tempo seco, lugares fechados. Receita perfeita para aparecimento de alergias e doenças respiratórias. Para falar sobre os cuidados que nós devemos ter nesta estação, recebemos Raul Melo, alergista e imunologista, e Rafael Stelman, pneumologista do INCOR e também coordenador da ONG Iniciativa Global contra a Asma. Gina, você pode participar da nossa conversa mandando suas perguntas e comentários. Pode ser pelo Facebook ou então pelo Twitter. Os endereços estão aí na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Bom, nós sempre ouvimos assim, né? Chega o outono, vem a preocupação, e chega o inverno, a preocupação aumenta ainda mais. Como é que o nosso organismo reage a essa estação? Bom, essa é uma época em que há uma exigência muito grande, principalmente da via respiratória. Então, são ambientes mais fechados, em que tem mais contato e mais propagação de vírus e de bactérias. A exigência da via respiratória vem por conta do tempo seco, do tempo frio. Então, tem mais facilidade desses agentes, desses germes, grudarem na via respiratória e começarem a propagar, aumentar a sua proliferação. Nesse processo de aumentar a proliferação, ele também estimula o nosso corpo a mandar esses germes para outras pessoas. Então, a tosse é também uma estratégia desses vírus, dessas bactérias, para fazerem com que a gente mande para outros, e assim continue propagando. Então, a gente vai ter basicamente as doenças alérgicas, que vão piorar muito nessa época do ano, e as doenças infecciosas, que têm a ver justamente com esse contato e os ambientes. Felizmente, hoje a gente tem uma série de vacinas que na parte aí da infância e também vida adulta e terceira idade tem diminuído bastante o risco mais grave de doenças. Apesar disso, ainda continua, muita coisa continua acontecendo e é disso que nós vamos falar hoje aqui. Doutor Rafael. Andressa, acho que a gente tem que lembrar que nós somos seres ecológicos, nós estamos na natureza. Sim. Então, essa ideia de que nós somos, que nós não dependemos dela, não é correta. Então, a gente gosta de um ar quente, um ar limpo, e um ar úmido. Essas são as três coisas que nós precisamos, esse organismo ele necessita. Então, uma temperatura entre 20 e 25 graus Celsius, uma umidade do ar de 70% a 80% e um ar limpo é o que a gente gosta de respirar. Quando você muda essas coisas todas, com variações de temperatura, seja muita umidade ou pouca umidade, a temperatura muito alta ou muito baixa, assim como poluição, a poluição interna, ou seja, a poluição ambiental da nossa casa, pó, poeira, produtos de limpeza, ou externa, poluição dos carros, poluição industrial. Então, tudo isso afeta o ar que você respira. E esse ar que você respira, ou esse misto de ar que você respira, agride ou não o pulmão. E se a pessoa já tem uma doença crônica, uma asma, uma DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, ela então é mais atacada, mais ofendida por essa alteração, dado que essas doenças são doenças inflamatórias do pulmão. Quer dizer, os dois falaram aí dessa questão de piorar doenças que já existem, doenças crônicas. Acho que vale a pena então chamar a atenção nesse ponto, é que as pessoas devem estar atentas. Ou muitas vezes acontece, tem algum sintoma ali, ela acha que é algo que é comum na estação e ela nem sabe que tem um problema já. Bom, um item que vale a pena chamar a atenção é a própria tosse que se prolonga. A tosse que se prolonga, ela dá um indício de que pode ter outra doença associada e não apenas um resfriado que a pessoa pegou naqueles dias. Também falta de ar, um peito cheio, chiado, também faz pensar em doenças que já existem na vida da pessoa e que estão prolongadas. Crônica, aí um termo médico que quer dizer prolongado, quer dizer algo que se prolonga e pode inclusive fazer uma lesão na via respiratória se não for tratado adequadamente. Doenças infecciosas vão se juntar, então é uma época que você tem mais facilidade de pegar um vírus da gripe, por exemplo, e para isso vale a pena fazer a vacina. As pessoas... Que é uma dúvida muito comum, as pessoas ficam, ainda tem dúvida, Pois vacinar ou não vacinar?
Existe aí a revolta da vacina, parece que ainda está lá desde o começo do século XX e continua, né? Quando, na verdade, não tem porquê. Muitos dos sintomas, muito do que acontece que as pessoas atribuem à vacina não são da vacina, porque a gente está vivendo uma época em que as infecções estão proliferando. Então, a vacina é válida, ela protege, não protege 100%, mas é válida e principalmente para as pessoas que já têm algum processo aí inflamatório, que a gente chama da bronquite, né, entre aspas, que é a asma, ou quem tem facilidade de ter sintomas de nariz, que é a rinite e sinusite, então vale a pena essa prevenção. Assim, acho importante, assim, sintomas que não existem ou que não estavam incomodando as pessoas e eles passam a incomodar a partir de agora. Só que quando você, agora quer dizer a partir do inverno, mas quando você olha estudos brasileiros de prevalência de doença respiratória em crianças e em adolescentes, que a gente tem alguns estudos de vários anos, o que você vê é que aproximadamente as pessoas têm diagnóstico que não é o compatível com o que se tem de sintomas. Então, existe uma enquete feita pela Universidade da Bahia que mostrou que os adolescentes têm 25% dos adolescentes entrevistados, que seria uma amostra representativa do Brasil, tem sintomas relativos à doença respiratória, asma, então tosse seca, chiado no peito, falta de ar, mas o que acontece é que só 12% delas têm diagnóstico daquela doença. Então, a gente tem um número muito grande, por volta de 15%, 20% de pessoas que devem ter uma doença respiratória crônica nessa faixa etária e que não estão diagnosticados. E aí, nesse momento de mudança de tempo, de alteração, e todos esses fatores que o Raul colocou aqui, tem uma piora como se a doença começasse a estar ativa agora. Na verdade, não. Ela está lá para sempre. E a vacinação, por exemplo, e eu aqui compartilho da manifestação aqui do Drauzio Varela na segunda-feira sobre esse movimento anti-vacina, é absolutamente inaceitável do ponto de vista científico. Só para colocar que o Dr. Drauzio esteve aqui no Roda Viva, falando justamente sobre as pessoas que não querem vacinar. Que, do ponto de vista científico, é inaceitável, a gente não aceita isso, isso é uma evolução da medicina, isso é uma negação da medicina e de tudo que ela faz hoje. As vacinas realmente são fatores preventivos, ajudam por conta das infecções virais, no caso da vacina antigripal, para a pneumonia também ajuda. Então, procurar se cuidar da doença que a pessoa já tem, né? Rinite, asma, ou no caso dos fumantes que fumaram muito tempo, que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquite crônica. Eu vou interromper só um pouquinho a nossa conversa, porque a Adriana Simino já está pronta e ela está lá na Somar Meteorologia para contar para a gente o que essa estação, o inverno, reserva para nós este ano. É isso, Adriana. Boa tarde. Oi, Andresa. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Bom, o inverno ele começou oficialmente às 1h24 da madrugada. Aqui na zona oeste de São Paulo, a gente observa que o tempo ainda está nublado, com algumas aberturas de sol. Aquela garoinha fina que aconteceu durante a manhã pode voltar ao longo do dia. E os termômetros registram 16 graus. Mas quem vai contar exatamente como vai ser o nosso inverno, uma previsão dele, né, é a Nadiara Pereira, que é meteorologista aqui. Nadiara, o que a gente pode esperar com relação às temperaturas? Boa tarde. Boa tarde. Bom, o inverno ele já é uma estação marcada por ondas de frio um pouco mais intensas e a gente já vem observando isso desde o outono. Para este ano em específico, a gente deve ter sim alguns extremos de frio, algumas ondas de frio bastante intensas, só que essas ondas de frio não serão tão frequentes e também não serão tão duradouras, principalmente em relação ao ano passado, que a gente teve frio um pouco mais forte e persistente sobre o centro-sul do Brasil. E como é que deve ficar a qualidade do ar? Bom, a estação já é marcada por tempo bem mais seco na maior parte do Brasil. Então, é comum termos aqueles dias com estado de atenção por causa da baixa umidade relativa do ar. Em alguns dias teremos umidade caindo até abaixo dos 30%. Então, é uma estação mais seca, é preciso ter bastante cuidado. Só que em relação ao que é normal para a época do ano, neste ano teremos um pouco mais de umidade, porque deve chover acima da média em algumas áreas entre o sul, o sudeste, inclusive aqui o estado de São Paulo e algumas áreas do centro-oeste. Então, tem risco sim para baixa umidade, mas teremos aí uma chuva um pouco mais frequente do que o normal. Tá ótimo, obrigada pelas suas informações. Aqui para São Paulo a previsão é de temperatura um pouquinho mais alta até o fim de semana, mas mesmo assim estamos no inverno, então bastante agasalho e todo mundo ouvindo aí as orientações dos nossos convidados, Andresa. É isso aí, Adriana, obrigada.
Pois é, né? Prato cheio para nossa saúde, então. Até eu acho que está melhor esse ano, né? Porque a gente vai ter água, né? Vai ter mais chuva, então isso diminui a inversão térmica, que é a conjunção dessas três coisas. Isso é melhor, porque a sensação de sufocação no inverno, quando não chove... É o tempo seco que é terrível. Pior. Veja, eu tive um tio que morreu com 1 ano de idade que eu não conheci, porque teve sarampo. Uma tia que morreu com 4 anos de idade que teve difteria, né? Então isso na década de 50, 40, 50, a medicina ainda não tinha decolado, né? E você, naquela época ainda era comum, até meu pai ainda falava, quem tem um não tem nenhum. Por quê? Porque vai pegar uma infecção e vai morrer, então você tem que ter vários filhos. Se hoje as pessoas têm 1 filho ou 2, as pessoas esquecem de pensar que é porque existe vacina, que é porque existe antibiótico, que é porque existe cuidados de medicina intensiva e saneamento básico. Você coloca esses 4 itens, aí você pode ter um filho só, né? Se não, é a história do quem tem um, não tem nenhum, né? E quando eu pesquisei aí para escrever o último livro, eu vi século XVI, eu vi uma relação muito parecida do modo de ver e de lidar com doenças com a história do meu avô. Quer dizer, por 500 anos a medicina continuava acontecendo parecida e aí pós-Segunda Guerra Mundial, que a gente tem uma grande diferença. E aí agora a gente pode ter um filho só, pode ter 2. Eu vou chamar aqui uma outra reportagem. Vocês comentaram aí que outra coisa que aparece aí nos dias frios é a tosse, né? E as nossas equipes da TV Aperipe, de Aracaju e da TV de Ouro Preto saíram às ruas para perguntar para as pessoas justamente se elas têm tosse nessa época e o que fazem também para combatê-la. Adriana, você tem tosse com frequência? De vez em quando. Eu sou difícil, sim. Tranquilo, só quando fico gripada. O que é que você acha que dá tosse? Ai, meu Deus, a poluição, cigarro, quem fuma. Às vezes é um vírus, falta de uma vitamina, né? E a idade também. Eles gostam muito de pegar velho. E faz o que para curar? Um melzinho com limão. Eu tomo um xaropezinho da farmácia mesmo. Se é uma tosse frequente, é lógico que você tem que procurar um médico, né? Um otorrino. Rapaz, eu nunca procurei um médico, eu sempre faço aquele lembedor, né? Lembedor caseiro, que eu acho que é um remédio mais certo, é o lembedor caseiro. Caseiro. Um chazinho de casa. Tem várias coisas para comentar aí, né? Porque as pessoas chamaram a atenção para o que gera a tosse, então, poluição, cigarro, o que mais? Acho que é importante dizer que tosse é uma resposta a uma agressão ao organismo, né? Então, é como dor quando você belisca alguém, mais ou menos isso. Então, qualquer ação ou qualquer agente externo ou agente que provoque uma agressão ao sistema de respiração, seja nasal, na boca ou pulmonar, uma das respostas é tosse, principalmente pulmonar. A tosse pode vir, inclusive, porque você engasga. Você engasga porque a comida não foi para o lugar certo, foi para o pulmão, então você tosse para expelir aquela comida que foi para o lugar errado, né? E aqui, a resposta da tosse, no caso do inverno, tem mais a ver com as infecções agudas, virais, propriamente dita, e normalmente a tosse é passageira, a gente divide a tosse em tosse aguda e tosse crônica. Uma coisa é a tosse aguda, a pessoa nunca teve tosse e passa a ter. É uma tosse que persiste por 3 semanas ou mais, até 8 semanas. Então, fica isso a partir disso, e quando a tosse é persistente, alguma coisa está errada, né? Então, alguma coisa se manteve. Então, esse persistente, que é alguma coisa está errada, é hora de procurar, então, um especialista. Normalmente, sim. Que é, então, a partir de quanto tempo? A partir de 3 semanas já se desconfia, a partir de 8 semanas, com certeza. Ou seja, você tem certeza. Esse 3 em 8 semanas chamada de subcrônica, ou talvez que não seja, então você não tem um pouco de dúvida, pode tratar. Ou tratou e voltou, por exemplo. Então, isso é mais interessante, pensar em alguma outra doença que cause isso. E tosse pode ser... Só terminando por qualquer coisa. Por exemplo, tem pessoas que têm problemas cardíacos, com insuficiência cardíaca que tosse. Pessoas que têm doença na pleura, que é a pele que envolve o pulmão, porque teve um trauma, uma pancada, caiu e tem água no pulmão, pode tossir. Então, ela é um reflexo muito genérico, né? E que pode significar muitas coisas e na persistência tem que ser investigado. Dr. Raul. Com certeza. Agora, por que se fala tanto do chá caseiro, do mel? Porque, usou o pessoal de Sergipe que citou muito o tal dos lambedores, né? Que é um xarope caseiro, que é muito comum no Nordeste, que vai ervas, água, açúcar ou mel. Veja, existem receptores de tosse na via
respiratória, mas em cima, né, na garganta também tem bastante receptor de tosse. E o que acontece quando a pessoa toma um chá doce, mel, e açúcar, é que o açúcar ele forra os receptores de tosse e diminui bastante o sintoma. Então é por isso que todos esses xaropes eles são açucarados, né? Por isso que você pode fazer aquele leite queimado em casa que ele vai funcionar, pelo menos para diminuir um pouco o sintoma, né? Isso funciona efetivamente. Quando resfria um pouco a via respiratória também diminui o sintoma. A história do colar de álcool, né, que se fazia antigamente, botava o colar, esfriava um pouco o ar, você tem um pouco a retração dos vasos, né, da mucosa, também diminui o sintoma, até abre um pouco o nariz, né, a pessoa então, sente um pouquinho melhor. Então, a pomada que passa para esquentar. mas na verdade, você está querendo resfriar ou forrar com algo açucarado, né? E a maior parte dos remédios de tosse não tem um componente efetivo que vá funcionar. Por isso que aí, às vezes, até melhor um chá caseiro mesmo. Pelo menos nessas situações momentâneas, temporárias, em que não está com muita febre, não está prolongando o sintoma, aí tudo bem, aí até válido. Acho que por pouco tempo não tem muito problema, porque é que eu disse, uma coisa meio aguda com toda essa explicação aí que o Raul deu em relação à diminuição de tosse. Até porque se você não sabe de onde vem a tosse, como é que você vai combater isso? Esse é um grande problema. Às vezes a gente tem dificuldade de localizar qual é a causa. São vários tipos, então, de tosse. Vários os lugares que podem fazer com que a pessoa tenha tosse, né? Inclusive lugares do abdômen, por exemplo, existem que causam tosse. Mas o mais habitual é na via aérea ou na via digestiva, principalmente nariz e garganta e pulmão e no esôfago. E esses xaropes, às vezes eles funcionam desse jeito e na fase aguda, ou na fase crônica não funcionam de jeito nenhum, qualquer que seja eles, e tem alguns perigos, né? Alguns xaropes são feitos com plantas, acontece que as pessoas podem ser alérgicas a essas plantas, podem responder de uma forma negativa e até piorar isso. Tem algumas plantas, inclusive, que são colocadas no nariz, algumas substâncias de plantas mesmo são colocadas no nariz que pioram muito isso daí, ou ao contrário, tem essas famosas fórmulas, né, xaropes que se compra, feitos por pessoas que melhoram muito e, na verdade, o que tem são anti-inflamatórios conhecidos que estão dentro desses xaropes, misturados com açúcarzinho, e aí a pessoa acha que está tomando uma coisa natural, quando, na verdade, não é. Né? De natural não tem nada, né? Só queria aproveitar, mas teve um entrevistado ali que falou, é falta de vitamina, e muitas vezes as pessoas recorrem também a vitaminas, né? Isso é complicado porque não existe nenhuma comprovação. E é mais comum, se falado é vitamina C, né? Isso tem desde a década de 70, 80, que fizeram 1, 2 estudos, que aquilo bombou, né? Viralizou, como se diz hoje, e não tem uma comprovação. Então não adianta ficar tomando a vitamina C para melhorar. Antigamente se dizia vitamina C e cama, né? Hoje a gente diz cama, porque a vitamina C não vai fazer diferença. Nós vamos fazer uma pausinha aqui e a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre os cuidados durante o inverno. Com a gente, Raul Melo, alergista e imunologista, e Rafael Stelma, pneumologista do INCORE, coordenador da ONG Iniciativa Global contra a Asma, GINA. E por falar em asma, hoje, além do início do inverno, né, também o Dia Nacional de Controle da Asma, uma doença crônica que pode ficar ali quietinha, né, por um tempo, e que só no Brasil a estimativa é que sejam quase 6,5 milhões de adultos asmáticos. O que nós devemos chamar a atenção das pessoas? Bom, uma coisa interessante, a gente estava falando de tosse. Num estudo que a gente fez na Unifesp, uma porcentagem razoável dos pacientes só tinham tosse, né? E não tinham os outros sintomas que o vizinho olha de longe e fala, ele tem bronquite, o chiado e tal. Então, às vezes, a tosse é um sinal e vale ser lembrado aqui, tosse prolongada pode ser asma realmente, que todo mundo chama de bronquite, na verdade é o termo popular aí, a bronquite, tá certo?
O que você acrescentaria em relação a mortes por asma? Isso é importante porque é uma doença extremamente prevalente. Esse 6,5% é um dado feito a partir de uma pergunta que o Ministério da Saúde fez. E então é uma enquete bem simples. Quando você faz enquetes mais elaboradas na população, os números são muito mais próximos daqueles que eu te falei. A gente imagina que existam aproximadamente de 20 a 30 milhões de brasileiros que tenham sintomas de asma, então não tem diagnóstico. Que nem não sabem que não sabem e são tratados como bronquite. É diferente. A asma é uma bronquite alérgica, geralmente. É uma bronquite que você herda esse perfil alérgico quando pequeno, da família, quando pequeno, se manifesta durante a tenra infância, tem aí alguns diagnósticos, o Raul pode falar um pouco sobre isso, mas geralmente é uma doença que vai e que volta com falta de ar, chiado no peito, com dificuldade de, às vezes, de fazer atividades físicas, né? Até jogar futebol, impede a criança de ter as atividades físicas normais e se prolonga para o resto da vida. E o problema é, como é uma doença inflamatória, Andresa, ela fica lá sistematicamente, ou seja, sempre está inflamado, mesmo que você não tenha sintomas, e pode piorar com o tempo, com essas exposições, com os invernos, com os vários invernos, mudar a função pulmonar, diminuir a função pulmonar, restringir a função pulmonar, e uma pessoa não tratada corre o risco de morrer de asma. Pois é, as pessoas morrem de asma sim, doutor Rafael, e por ser até uma doença subestimada. Exatamente, porque não sabe que tem a doença, porque é tratada como uma bronquite como se fosse uma coisa boba. E, na verdade, o último levantamento que eu mesmo fiz nos dados nacionais da DataSUS, 3 pessoas estão morrendo por dia, em média, no Brasil, nos últimos 5, 6 anos. Ou seja, tem mortes, são mortes muito importantes. Inclusive na faixa etária de crianças existe, mas pega a todas as faixas etárias e essas pessoas precisam ser diagnosticadas, né? E às vezes esse tempo de não diagnóstico, a segunda coisa que eu queria falar é que é tratado como ansiedade da criança, como birra da criança ou do adolescente, que tem essa sensação de falta de ar e não entende por que essa falta de ar vai e volta. E na verdade isso é asma. E alguns dizem, isso aí é frescura. Não é. Asma não é frescura. Asma é uma doença que precisa ser tratada, identificada e tratada. Até a década de 90, cada país tinha o seu estudo, que tentava entender como que aconteciam as alergias na infância, né? A partir da década de 90, final do século XX, aconteceu um estudo internacional de alergias na infância, usando o mesmo questionário, o mesmo olhar. Isso foi traduzido e isso trouxe algumas surpresas, como, por exemplo, sintomas respiratórios de 30% a 40% dos adolescentes, crianças e adolescentes, por exemplo, em Recife, em Belém. Então, se acreditava que apenas as cidades poluídas existiam sintomas de alergia respiratórios altos e sintomas pulmonares, né? Então, esse estudo que homogeneizou um pouco o olhar sobre as alergias, e aí inclui a conjuntivite, a rinite, a asma, né? Fez com que a gente visse de forma diferente, inclusive, em relação às regiões em que acontece isso. Então, a história de vou sair de São Paulo e vou para outra cidade, porque aí eu vou ficar bem, isso não existe mais. Você pode eventualmente ficar bem, mas muitas pessoas estão tendo sintoma em outras cidades, inclusive não poluídas. Eu vou contar com vocês agora para aquele milagre do tempo aqui, para colocar as pessoas. A Beatriz Stanac, ela pergunta se há como prevenir pneumonia. Não, é muito difícil. Pneumonia é a doença mais comum, respiratória mais comum, que leva mais à internação. O que é um pouco complicado é que o que define pneumonia? Pneumonia, classicamente, é uma doença que acomete a profundidade dos pulmões por uma razão infecciosa, ou viral ou bacteriana, e ela pode ser grave ou não. Por exemplo, um H1N1, um vírus de influenza importante, pode dar pneumonia, mas o mais comum é uma bactéria, e ela é caracterizada por uma alteração clínica e radiológica, um raio-x alterado. Tem muita gente que é internada com pneumonia e não tem, na verdade, pneumonia. Então, tem asma, né? Tem uma sinusite grave, tem uma bronquite crônica, um enfisema alterado. Então, mas é muito bom. Então, não tem, ainda que todos os indivíduos que tenham alguma dessas doenças crônicas respiratórias têm indicação de fazer vacina
contra os vírus, contra as gripes, né? Influenza e também para a pneumonia. Dr. Raul Aleda Agna, quais os principais sintomas da rinite alérgica? Então, os principais sintomas são a coceira, o espirro, a secreção e a obstrução nasal, né? Esses sintomas podem ser eventuais, podem ser causados pela mudança de tempo, ar seco, ar frio, ou podem ter fundo alérgico, que aí você tem normalmente um sintoma mais contínuo ao longo do ano, né? Hoje a gente não vê mais a rinite alérgica como algo de uma estação, né? É praticamente contínua em países como o Brasil. Existem outros países do norte, em que você tem aí 15, 20, 25% de sintomas de rinite relacionados principalmente à primavera, né? E isso tem até no sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul, tem muito desses sintomas com a polinização. Quando tem a polinização, as flores, as árvores polinizam e tem o sintoma. Mais uma lugar disso aqui é contínuo, né? A Joana Martins, e podemos usar os antigripais, esses vendidos na farmácia, para curar resfriados nas crianças? Não tem indicação. Ele é exclusivo para a influenza, isso é importante para a gripe clássica e ele geralmente de acesso só nas unidades públicas por isso. Você não consegue comprar essas medicações. Nós não temos até hoje um remédio dito antigripal de verdade. Porque ele falou do remédio que é o antiviral, né? Mas o que tem na farmácia que as pessoas compram é uma mistura, é um coquetel de remédios, que tem remédio de febre, remédio para desentupir nariz. Palavrinha final, então, para as pessoas atravessarem bem essa estação. Eu diria, Andressa, assim, saiba se você tem uma doença respiratória, ou rinite, ou asma, ou doença pulmonar obstrutiva crônica, identifique isso, porque se você identificar e tratar, você não vai sofrer no inverno, eu garanto, porque essa é a principal causa de sofrimento. Pode até pegar a gripe, mas se tratado adequadamente, você vai ter uma melhor passagem pela essa época do ano, hein? Sim, fazendo um diagnóstico adequado, né, você previne, inclusive, a confusão diagnóstica, Sim. que é uma coisa muito comum. A pergunta é, previne pneumonia? Não, você previne muitas vezes a confusão diagnóstica, porque aí você trata doenças respiratórias que são prolongadas e deixa de ter a confusão. E, doutor Raul, tem um site, doutor Rafael, para as pessoas buscarem mais informações, né? A Iniciativa Global contra a Asma, que é mundial, né, e tem um braço brasileiro, a gente tem um site e um Facebook. Então, é #Gina no Brasil e o site www.ginanobrasil.org.br, onde você tem um monte de informações. Está aparecendo aí. Maravilha. Muito obrigada. Obrigado. Por essa aula hoje e até uma próxima oportunidade. Até lá. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Boa tarde para você.